com expectativas em Deus nessa noite? Deus está neste lugar e existe uma atmosfera que está preparada para palavras proféticas serem lançadas neste lugar. Efésios capítulo 4, versículo 10. Eu gostaria de ler esse texto antes de ministrar a palavra que o Senhor Deus colocou em meu coração. Diz assim: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, acima dos 3 céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, diga comigo, apóstolos. Deu outros para... Cadê você que está lendo? E deu outros para... E outros para... E outros para... E... Então vamos lá. Ele deu uns para... Outros para... Outros para... Outros para... Outros para... Presta atenção em mim, e eu vou te dizer isso e você nunca mais vai esquecer desses 5 ministérios que fundamentam a igreja. Qual é o primeiro ministério que Paulo vai dizer? Olha só, faz assim com a sua mão, apóstolo. O apóstolo é aquele que cobre todos os outros dedos, olha só, é o que dá cobertura a todos os outros ministérios. Qual que é o segundo? Aponta o dedo de profeta para o seu irmão e diga: hoje é a sua noite. Profeta é o segundo, você vai apontar com o dedo, você jamais vai esquecer. Aí você vai fazer bem assim, ó. Qual que é o dedo que está indo na frente aí? É o terceiro. Evangelista é aquele que vai na frente, é aquele que abre portas, que abre caminhos, é aquele que vai primeiro, é o evangelista. E o dedo da aliança, pastores, porque o pastor e a pastora têm uma aliança com a sua alma. Estou arrepiando aqui, a glória de Deus está aqui. E o último, pega o seu dedinho assim, ó, e vai lá no seu ouvido, ó. Não precisa enfiar tudo não, senão vai sujar. Mas esse é o doutor que consegue ir em lugares aonde os outros não conseguem ir. Eu preciso te explicar isso nessa noite, vocês que me acompanham na internet também, vocês precisam muito bem saber disso. Por quê? Porque estes são 5 ministérios que atuam dentro da igreja. Vocês vão ouvir muitas pessoas, por falta de sabedoria e de experiência, dizer: não existe mais apóstolo. Isso é uma inverdade, porque são pessoas que não têm experiências e não têm o conhecimento dos ministérios dentro da igreja que fala uma coisa dessa. Mas o apóstolo é aquele que tem uma autoridade sobre uma região, uma autoridade sobre uma nação, uma autoridade sobre nações. O apóstolo Paulo, ele era assim, um exímio evangelista. Por quê? Porque ele pregava, ele evangelizava, ele abria igrejas, mas as igrejas só eram abertas porque Paulo tinha sobre si uma unção apostólica. E quem é um apóstolo? É aquele que tem uma palavra para uma região, para um determinado lugar, para uma determinada nação ou para as nações. O apóstolo é aquele que vai à frente e abre ministérios, abre igrejas, abre pontos de cultos, de adoração a Deus. Esse é o ministério apostólico. O profeta, vocês conhecem muito bem, porque essa casa é um celeiro de profetas. Profeta é aquele que tem o poder dado por Deus para manifestar as coisas do mundo invisível. Profeta é aquele que descortina os seus olhos para que você possa enxergar e ter uma visão de Deus na sua vida. Profeta é aquele que revela o seu futuro e tem poder sobre o futuro. E eu preciso te dizer uma coisa, dentro da palavra de Deus e dentro da experiência que nós temos de vários anos pastoreando e vendo todas as coisas acontecendo. Entenda uma coisa, profeta de Deus é uma coisa,
E homens e mulheres que têm espírito de adivinhação é uma coisa completamente diferente. Vocês vão ver muita gente aí, principalmente, olha para mim, principalmente na internet, com espírito de adivinhação, que vai adivinhar até a cor da sua roupa íntima, adivinha qualquer coisa que aconteceu na sua vida, no presente e no passado. Isso é espírito de adivinhação, e está cheio de gente com espírito de adivinhação por aí. E essas pessoas que têm o espírito de adivinhação costumam ser os charlatões da fé, porque eles falam aquilo que está acontecendo na sua vida, eles sabem, porque tem um espírito de adivinhação, sabe aquilo que está acontecendo na sua vida, sabe aquilo que aconteceu no seu passado, sabe as coisas, até às vezes com riquezas de detalhe, aquilo que aconteceu no seu passado, mas só tem um espírito de adivinhação, não tem um espírito profético, porque eles não têm poder sobre o futuro. Entenda, quem fala do presente e do passado não é profeta, é gente que tem espírito de adivinhação. E eu vejo muitos crentes, olha para mim, caindo nas lábias desses charlatões da fé. Eles falam aquilo que está acontecendo hoje, eles falam aquilo que aconteceu ontem, e diz bem assim, ó, nós precisamos fazer uma campanha para quebrar isso. Mas, para essa campanha ser feita, você precisa dar R$1.000, você precisa dar R$2.000, você precisa dar R$5.000. Aí uma pessoa sem experiência, ela fala, tudo aquilo que aquela pessoa disse é verdade, então eu vou pagar para eu fazer essa campanha, porque se o que aquela pessoa disse é verdade, essa campanha também é de Deus. Mas a maioria deles, olha para mim, para você não ser enganado nem enganada, a maioria deles são charlatões, são pessoas que usam o espírito de adivinhação, como aquela moça que Paulo expulsou lá no livro de Atos, um espírito de adivinhação. Ela dizia para os homens de Deus, dizia para Paulo, seu companheiro, eis aí verdadeiros homens de Deus. Ela estava falando a verdade, sim ou não? Mas Paulo, depois de passado alguns dias, ficou encafifado com aquilo. Diz, não vou deixar essa mulher fazer isso mais não, enganar esse povo mais não. Sai dela agora, espírito de adivinhação. O espírito de adivinhação falou a verdade, que Paulo, seu companheiro, era homem de Deus mesmo. Sim, claro, eram homens de Deus, mas apenas aquilo que aquele espírito via, não via o futuro. Então, presta atenção, diga comigo para você jamais esquecer, profeta de verdade, diga mais forte, profeta de verdade, tem poder sobre o meu futuro. Lembra do profeta Eliseu? Qual era o testemunho da sunamita? Qual era o testemunho da sunamita ali para o profeta Eliseu? Tudo que aquele homem fala, acontece. Quer conhecer um profeta de verdade? Deixa ele profetizar pelo seu futuro e veja se aconteceu. Se acontecer, realmente é profeta de Deus. Está aqui, ó, um profeta de verdade aqui, ó, bola de fogo. Pastora Maida, missionária Ana Laura, eu já vi profetizando. Eu já vi muita gente aqui dentro profetizando. Irmã Lúcia, missionária Divana, já vi gente aqui dentro profetizando e acontecer. Porque são profetas de verdade, que têm compromisso não com a sua carteira, mas têm compromisso com a sua alma, com a sua vida, com o seu bem-estar e com a sua segurança. Entendeu? Então, não confunda profeta com adivinhador. Tem profeta que tem o dom de adivinhar até CPF? Tem. O profeta Rubens Gabriel que estava aqui. Olha os vídeos dele no YouTube. Tudo que ele fala, cumpre. Então, é um profeta de verdade. Pastor Clebson Silva, que esteve aqui conosco, é um profeta de verdade. Fala, acontece e cumpre. Então, esse é o segundo ministério da igreja, chamado ministério profético. Eu estou falando isso para você conhecer a verdade de Deus aqui nessa noite. E o terceiro ministério é o ministério evangelístico. É o que vai na frente, é o evangelista. Quem é o evangelista? É aquela pessoa que tem o carismas, a graça, a unção dada por Deus para arrebanhar multidões. O evangelista é aquele que ministra, que prega a palavra, e Deus, através da sua pregação, convence as pessoas do pecado,
da justiça e do juízo. E as multidões vêm à frente, fazendo um compromisso, uma aliança com o Senhor Jesus, para se render diante dos pés dele. Uma exímia evangelista que nós temos aqui neste lugar é a minha esposa. Ela é uma pastora? É uma pastora. Ela é profeta? Ela é profeta. Ela é apóstola? Ela tem uma unção apostólica, ela é uma apóstola de Deus. Mas um dos ministérios mais latentes na vida dela é o ministério evangelístico. A maioria de vocês estão aqui por causa dela, porque ouviu falar no nome dela, porque a palavra que ela prega convence o seu coração. E aí acontece a mudança e você tem a capacidade de fazer um compromisso com Deus. Então esses são os ministérios dentro da igreja. Depois vem o ministério pastoral, é o pastor, é aquele que tem uma aliança com a sua alma, com a sua vida, que vai orar todos os dias por você, que vai cuidar de você, que vai se preocupar com você. O pastor está lá dormindo, de repente ele acorda com você na cabeça e vai orar pela sua vida, porque alguma coisa está acontecendo com você e ele precisa orar para Deus fazer um milagre, para Deus fazer uma obra, para que você tenha verdadeiramente paz na sua alma. O pastor é aquele que carrega o fardo junto com você, o pastor é aquele que luta as suas lutas, o pastor é aquele que te atende, o pastor é aquele que te suporta as suas chatices. É esse o pastor. Você sabia que a maioria dos profetas não consegue suportar a chatice de ninguém? Eu conheço os profetas aloprados, irmão. Os profetas que suportam são profetas que têm dom de pastor, que tem um ministério pastoral na sua vida. Porque nem todo mundo gosta de suportar os fardos de todo mundo. E por último, tem o doutor, o mestre, que é aquela pessoa que pega a palavra de Deus e faz você entender as coisas que você jamais entendeu na vida. É aquele que pega uma palavra muito simples e faz você olhar por vários ângulos, descobrir as profundidades e as riquezas de Deus através da palavra. Por que eu estou falando isso aqui nessa noite? Pergunte por quê? Porque vocês precisam entender quem está pregando. Nós trazemos muitas pessoas aqui neste lugar. Trazemos muitas pessoas para ministrar, pessoas que nós confiamos, pessoas que nós entendemos que há uma necessidade de trazê-las aqui. Então você precisa entender quando um profeta está pregando, quando um apóstolo está pregando, quando um evangelista está pregando, quando um pastor está pregando e quando um doutor está pregando. Entenda isso, você precisa entender, porque às vezes você vai esperar que o profeta seja um doutor da palavra, e ele nunca vai ser, porque ele não nasceu para ser doutor, ele nasceu para ser profeta. E ele pode até cuspir no chão, pegar o guspe, passar na sua testa, ser curado. Por quê? Porque é profeta, é o dom, é o ministério que Deus chamou ele. Eu estou falando isso aqui também, porque no dia 16 e 17, na próxima sexta-feira e no próximo sábado, nós teremos aqui um dos maiores eventos deste lugar, que será o Famintos por Deus. Quantos vão vir no Famintos por Deus aqui? Nós teremos dois apóstolos conosco, o apóstolo e profeta Judá Bertelli e o apóstolo Diego Issacar, que estará aqui conosco. E eles vêm com uma unção para transformar não somente a sua vida pessoal, mas a sua família, a sua casa, o seu trabalho, a região onde você está. Eles vêm com uma unção para estabelecer um novo tempo, um novo marco em Rondonópolis, principalmente na igreja Visão Profética. Depois dos Famintos por Deus, vocês vão ver o que vai acontecer neste lugar, porque alguém, são apóstolos ungidos por Deus, instituídos por Deus, para trazer uma nova direção e para inaugurar um novo tempo sobre essa casa. Quantos creem? Quantos vão estar conosco? Quantos vão estar neste lugar adorando e louvando o Senhor Deus? Aleluia! Eu preciso que você entenda isso. E nessa noite, eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou em meu coração. Não quero ser extenso, já falei bastante aqui, mas eu quero compartilhar aquilo que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração. Hoje nós estamos representando o mês de... Que isso fique bem claro na sua vida. Você está na igreja Visão Profética. E até a sua respirada aqui, a sua respiração, ela é profética. Você inspira essa atmosfera e solta toda a ansiedade. Você respira
paz e solta toda a perturbação e sai daqui leve, porque esta é a igreja Visão Profética. A visão profética não é por acaso, é porque é um celeiro de profetas, e nós estamos aqui para profetizar o melhor de Deus no seu futuro. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus nessa noite? Presta atenção, 2 Samuel, capítulo 5, e o versículo de número 4. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 4, eu não quero me estender muito, mas eu preciso da sua máxima atenção para eu declarar uma única palavra que Deus colocou no meu coração para declarar sobre a sua vida. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar. Durante 40 anos Davi reinou. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. E em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e todo Judá. E partiu o rei com os seus homens para Jerusalém, contra os jebuseus que ali habitavam naquela terra, e que falaram a Davi, dizendo: não entrarás aqui, a menos que lance fora os cegos e os coxos, querendo dizer, em uma outra forma, vocês não entrará aqui. Porque Davi disse naquele dia: qualquer que ferir os jebuseus e chegar ao canal, e aos coxos e aos cegos que a alma de Davi aborrece, será cabeça e capitão. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará nessa casa. Assim habitou Davi na fortaleza, e lhe chamou a cidade de Davi. E Davi foi edificando em redor, desde Milo até dentro. E Davi se ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. Glória a Deus. Preste muita atenção no que eu quero entregar para você nessa noite. Preste muita atenção. O texto que nós lemos, ele precisa, na verdade, ser feito uma introdução para eu profetizar o que está dentro dessa palavra, que eu enxerguei por trás dessa letra. Eu preciso profetizar sobre a sua vida, mas antes eu preciso te dizer uma coisa muito interessante. Nós estivemos neste lugar aonde nós lemos aqui. Nós estivemos neste lugar e começamos a olhar tudo aquilo que aconteceu naqueles tempos, cerca de 1000 anos antes de Cristo. A cidade de Davi, ela existe e está de pé até os dias de hoje. A cidade de Davi é um dos pontos mais visitados dentro da terra de Israel. A cidade de Davi, ela é carregada de histórias. A cidade de Davi, além de carregar histórias, carregar uma história riquíssima de detalhes, de vitórias e de derrotas. A cidade de Davi também, ela é portadora, possuidora. Ela carrega uma atmosfera espiritual muito interessante. Nós estivemos ali e pudemos compartilhar dessa atmosfera espiritual. Nós estivemos ali e pudemos sentir aquela atmosfera espiritual aonde Deus falou conosco há 3 semanas atrás. Quando eu e minha esposa estava na cidade de Davi, justamente ali, naquele lugar, ao lado da cidade antiga de Jerusalém, Deus usou uma equipe, uma comitiva de profetas para declarar as coisas que já havia sido declarada neste lugar. Os profetas se levantaram e diziam: eu vejo vocês cuidando de pessoas. Os profetas se levantaram e diziam: eu vejo vocês avançando. Os profetas se levantaram e diziam: eu vejo vocês se expandindo. Os profetas se levantaram e disseram: eu vejo vocês levando para Rondonópolis uma nova unção. Os profetas se levantaram sem nos conhecer, disseram que nós iríamos entrar em um novo tempo, e nós estamos quase entrando nesse novo tempo. E ali naquele lugar nós aproveitamos aquela atmosfera espiritual para entender o que Deus havia feito e por que Deus amava tanto aquele lugar, por que Deus se importava tanto com aquele lugar. Eu queria te dizer uma coisa muito importante, e isso precisa ficar gravado dentro do seu coração na noite deste dia. Existem coisas que são muito importantes para Deus.
Existem coisas que podem passar despercebidas dos seus olhos, mas essas coisas não passam despercebidas dos olhos de Deus. Existem coisas que para você pode ser simples demais, mas para Deus é complexa, para Deus é importante, para Deus é riquíssimo, para Deus tem um poder espiritual muito grande. Às vezes nós deixamos as coisas simples, nós deixamos elas deixarem de brilhar diante dos nossos olhos, e nós costumamos focar em coisas complexas, coisas grandes, e esquecemos das coisas simples. Às vezes nós queremos focar em coisas riquíssimas e valiosas, e esquecemos das coisas singelas do nosso dia a dia. Às vezes nós focamos em coisas que para Deus não são importantes, mas nós damos devida importância emocional àquilo, mas na verdade nos traz desgaste, nos traz desgosto e nos traz tristeza. Existem coisas na nossa vida que elas são importantes para nós, mas não são importantes para Deus. E existem coisas na nossa vida que são importantes para Deus e às vezes não são importantes para nós. Quando algo é importante para Deus e nós deixamos que esse algo não seja importante para nós, significa que nós temos uma leve ou quem sabe uma profunda cegueira espiritual, porque a nossa vida precisa estar alinhada com a vida de Deus, o nosso espírito precisa estar alinhado à vontade de Deus. E se a nossa vida está alinhada com a vida de Deus, se o nosso espírito está alinhado com o espírito de Deus, nós precisamos dar importância nas coisas que Deus determinou e achou que era importante. Às vezes nós passamos por pessoas que são importantes para Deus, mas nós não damos uma palavra amiga, nós não temos nenhum Jesus te ama para alegrar a vida e o dia dessa pessoa, e às vezes Deus precisa levantar uma outra pessoa para falar com aquela pessoa, para dizer aquilo que Deus está querendo dizer. Existem muitas pessoas que olham para você e não te têm como importante. Existem muitas pessoas que observam a sua vida, mas elas não dão a devida importância para você. Sabe por quê? Porque elas não conhecem aquilo que você carrega, elas não sabem quais são os planos que Deus tem com você, elas não leram o livro de Deus, quando Deus escreveu a seu respeito e disse acerca das coisas que você iria viver. É por isso que tem muita gente que não dá importância para você, mas o Deus do céu está te olhando e está dizendo: você é muito importante para mim, eu tenho algo para fazer na sua vida. Deus tem um plano com a sua vida, e você precisa entender isso para mudar de nível, para ter uma outra visão, para sacudir a poeira e parar de viver menosprezando aquilo que você tem. É por isso que Paulo diz para Timóteo: não despreze o dom de Deus que há em ti. É por isso que nós vamos ver na Bíblia Deus falando, usando pessoas de diversas formas, de diversos jeitos, dizendo para que essas pessoas não desprezassem aquilo que Deus declarou que era importante. Deus abençoou e santificou a primogenitura. É por isso que existe a bênção da primogenitura. É por isso que todo primogênito é extremamente perseguido pelo inimigo, porque todo primogênito carrega uma palavra de Deus e consequentemente carregam a bênção de Deus. Existe uma bênção na primogenitura, mas Esaú rejeitou a bênção da primogenitura e vendeu ela para Jacó. Nós lemos no Novo Testamento que Deus chama Esaú de profano. Pegou aquilo que era santo e vendeu, pegou aquilo que era inegociável e negociou, pegou aquilo que era intocável e deu para outra pessoa. Às vezes nós estamos também fazendo como Esaú, pegando aquilo que é importante para Deus e não dando a devida importância que nós precisamos dar, pegando aquilo que é algo peculiar, que Deus determinou que seria algo importante, e nós estamos deixando de lado. Deus disse para que nós pudéssemos ter um tempo de oração, para que nós pudéssemos nos conectar com Ele, e às vezes nós trocamos o precioso tempo da oração por uma maratona da Netflix. Deus disse
que nós deveríamos jejuar para que nós pudéssemos perder toda a nossa carnalidade e nos aproximar do propósito de Deus. Mas às vezes quando nós olhamos aquele arrozinho feito na hora, aquela costela com mandioca, nós deixamos o jejum de lado e nos entregamos ao desejo da nossa carne, do nosso estômago, e pegamos o jejum e jogamos de lado aquilo que Deus disse que era importante. Preste muita atenção. Por que eu estou falando isso nessa noite? Porque nós vemos um texto que fala exatamente disso. Deus havia declarado que um lugar dentro da terra de Israel era importante. Deus havia citado um lugar na terra de Israel e disse que este lugar era verdadeiramente um lugar importante. Mas a Bíblia vai dizer que mais ou menos 1400 anos antes de Cristo, quando Josué entra na terra de Israel, quando Josué entra em Canaã, a Bíblia vai dizer que eles conquistaram vários lugares, eles conquistaram vários territórios, eles lutaram e venceram os inimigos até além do Jordão, lugares menos importantes, mas eles lutaram, eles venceram e tomaram posse daquela terra. Mas um lugar que era extremamente importante, chamado Sião, chamado Jebus, na época, eles não haviam conquistado, eles não haviam lutado para entrar naquele lugar. Um lugar que hoje é o lugar mais importante do mundo, o lugar onde carrega um sentido espiritual muito grande, o lugar onde é dotado de uma atmosfera espiritual muito grande, um lugar onde as portas dos céus estão abertas para aquele povo. Não foi importante. Não foi importante para Josué, não foi importante para Caleb, não foi importante para os juízes, não foi importante para Saul, mas a Bíblia diz que Deus levantou um homem segundo o seu coração. A Bíblia diz que Deus levantou um homem que estava ligado com o coração de Deus. A Bíblia diz que Deus levantou um homem que estava assim com Deus e sabia muito bem o que Deus queria. E este homem, chamado Davi, foi o que se levantou e prontificou e disse: nós tomaremos o lugar que é importante para Deus, nós resgataremos o lugar que era importante para Deus, nós vamos tomar de volta o lugar que é importante para Deus. Aqui eu abro um parênteses para dizer que quando você está ligado com o Espírito Santo de Deus, as coisas de Deus começam a ser importantes para você. Quando você está ligado com o coração de Deus, vir ao culto é importante. Quando você está ligado com o coração de Deus, adorar a Deus é importante. Quando você está ligado com o coração de Deus, orar a Deus é importante. Colocar despertador no seu celular e definir momentos de oração é importante. Quando você está ligado com Deus, jejuar é importante. Quando você está ligado com Deus, você pega uma sexta-feira que não havia programação de ter culto, mas você vem porque é uma campanha, e você sabe que na campanha algo da parte de Deus vai acontecer. Quando você está ligado com o coração de Deus, as coisas de Deus começam a ser importantes para você. É assim a vida da gente. Quando nós estamos ligados com os céus, os negócios dos céus, eles são importantes para nós. Quando nós estamos ligados com os céus, dizimar é importante. Quando nós estamos ligados com o céu, ofertar é importante. Quando nós estamos ligados com o céu, limpar a igreja é importante. Quando nós estamos ligados com o céu, saudar alguém e dizer Jesus te ama é importante. Quando nós estamos ligados com os céus, estar no meio da igreja é importante. Eu quero ser rapidinho um profeta de Deus nessa noite. E eu quero declarar sobre a sua vida que a partir de hoje
os seus olhos espirituais estarão abertos e você vai começar a ser um detector de coisas que para Deus é importante. Eu quero declarar sobre a sua vida nessa noite que os seus olhos espirituais estarão abertos e você começará a enxergar as riquezas de Deus, você começará a enxergar o favor de Deus, você vai começar a enxergar a bênção de Deus que está por trás da luta, você vai começar a enxergar a resposta de Deus que está por trás dessa tempestade. Eu declaro, eu profetizo que os seus olhos espirituais vão se abrir nessa noite. Eu sei que já tem gente que está entendendo essa mensagem. Eu sei que já tem gente que está entendendo o que Deus está falando nessa noite. Eu sei que já tem gente que está entendendo e está começando a dar importância para aquilo que Deus determinou que é importante nessa noite. As coisas que são importantes para Deus não é somente relacionadas à igreja. As coisas que são importantes para Deus não é somente relacionada com a sua vida espiritual. A sua família é importante para Deus. Seus filhos são importantes para Deus. Seu esposo, mesmo que seja tribulado, é importante para Deus. Sua esposa, mesmo que seja uma baita de uma fofoqueira, é importante para Deus. As suas coisas, o seu negócio, o seu trabalho, os seus planos, aquilo que você escreveu no papel, é importante para Deus. Entenda. E eu quero aqui nessa noite dizer para você uma coisa muito interessante. Você não deve menosprezar aquilo que Deus declarou que é importante. Você não deve menosprezar as suas palavras simples. Porque é através das suas palavras simples que Deus vai trazer pessoas com complexos para dentro da igreja. E aqui serão curadas. É através das suas palavras simples que pessoas à beira da morte vão receber a vida, porque o seu testemunho é a vida de Deus manifestada na terra. Pastor, eu não sei falar, eu não sei pregar. Você não precisa saber pregar, você não precisa saber da Bíblia. Você precisa apenas dizer o que Deus está fazendo na sua vida. Você precisa apenas dizer o que você sente quando você entra por essas portas. Você precisa dizer apenas o que Deus fez na sua vida depois que você começou a vir a este lugar. Você precisa apenas falar o que Deus está fazendo no meio da casa. Para eu pregar eu preciso saber de Gênesis, Apocalipse, os 66 livros. Eu preciso saber sobre a Torá, sobre o Taná, sobre os profetas. Eu preciso saber sobre o Terrilim. Eu preciso falar hebraico, eu preciso de... Não. Você só precisa dizer que o amor de Jesus te pegou e agora a sua vida não é mais a mesma. Porque tem alguém importante que precisa ouvir a sua palavra. Alguém que é importante para Deus que precisa ouvir a sua palavra. Dentro da sua casa, seus filhos que são importantes para Deus precisam ouvir uma palavra de amor que sai da sua boca. A sua esposa, seu casamento, precisa ser alimentado com palavras de amor que saem da sua boca. Você precisa dar a devida importância e entender que existem coisas importantes que precisam ser notadas por você nesse tempo. Por que este lugar era tão importante? Simples. Porque foi o único lugar que Deus mandou alguém ir. Deus diz para Abraão: Abraão, vai para as terras de Moriá e escolhe ali um monte e sacrifica o seu filho para mim. Sacrifica o seu único filho. E Abraão, que estava nas proximidades de Hebrom, demorou um caminho de 3 dias até chegar em Moriá. E quando esteve em Moriá, colocou o seu filho em cima de uma pedra. E quando estava com o cutelo prestes a assassinar o seu filho, ele ouviu uma voz: não, Abraão, eu sei que você me ama mais do que ama as coisas preciosas da sua vida. Não precisa matar o seu filho, porque a partir do momento que você decidiu me entregar, eu já recebi a sua oferta. E Deus proveu um cordeiro ali, e a glória de Deus se manifestou naquele lugar. Moriá era importante para Deus. E quando você está naquela terra, nós subimos ao Monte das Oliveiras.
ao topo do Monte das Oliveiras, onde fica uma universidade chamada Universidade Hebraica de Jerusalém nos dias de hoje, que é uma das mais importantes do mundo devido à sua complexidade, devido aos seus avanços tecnológicos. Ali em cima do Monte das Oliveiras, nós olhamos para baixo, à nossa direita, nós vemos o Getsemane, que foi o lugar onde Jesus orou, aonde ocorreu a hematidrose, aonde Jesus sofreu uma agonia tão grande que os seus vasos mais finos, chamados vasos capilares, se romperam, misturando as glândulas sudoríparas, e por isso que ele suou sangue naquele dia devido à tensão, devido ao estresse, devido àquela pressão que ele estava sofrendo ali no Getsemane. E quando você olha para frente, você dá de cara com a porta dourada, que hoje está fechada, porque Saladin, um rei muçulmano, há uns séculos atrás fechou aquela porta porque havia uma profecia que o Messias entraria por ali. Ele fechou aquela porta e colocou na frente um cemitério muçulmano, né? Colocou um cemitério porque ele sabia que o Messias não pisaria em um cemitério. O Messias não pode ter contato com mortos. O Messias, ele não pode ter esse contato, não pode entrar no cemitério, não pode pisar sobre túmulos. Mas Zacarias disse que o Messias virá dos céus, vai parar em cima do Monte das Oliveiras e vai se abrir um vale diante dele. A terra vai partir no meio. O cemitério que o tal Saladino colocou lá, vai uma parte para o lado, vai uma parte por outra, e Jesus vai entrar pelas portas novamente, porque Ele é o Rei da Glória. E ali em cima do Monte das Oliveiras, você olha e vê, diante de você está aquela cúpula dourada de Jerusalém que nós vemos nas fotos. Aquilo ali não tem nada a ver com a gente, é do pessoal da outra tribo, é uma mesquita. Nós olhamos ali, exatamente naquele lugar é onde ficava o templo de Salomão. E quando nós estamos em cima do Monte das Oliveiras, nós olhamos para o nosso lado esquerdo, nós olhamos um monte do lado. Aquele monte do lado é chamado Monte de Sião. Então Sião é um, Moriá é outro. Eu achava que era a mesma coisa, mas Sião é um, Moriá é outro. Moriá é o lugar onde Salomão erigiu um templo, construiu um templo depois. Sião é o lugar onde Davi fortificou a sua cidade. Pegou Jebus na época e transformou ela em cidade de Davi. Cidade de Davi e Jerusalém hoje é a mesma coisa. A cidade de Davi está fora das muralhas antigas de Jerusalém. Jerusalém está dentro das muralhas, a cidade de Davi está aqui um pouco fora. E essa cidade de Davi, este lugar, foi o lugar onde Davi escolheu para estabelecer o reino de Israel. Se você vai hoje lá, existe um conflito muito grande, porque o mundo inteiro não quer que Jerusalém seja a capital de Israel, mas Davi estabeleceu, porque Deus, do Senhor era a terra e tudo aquilo que nela há, e o Senhor pegou a terra e deu para o seu povo, Israel, que é o povo de Deus. Então os outros que estão lá são pessoas que não fazem parte do povo de Deus. Vocês vão ver o mundo inteiro brigando contra Israel, para tirar Israel daquele lugar, dizendo que Israel está ocupando terras que não são deles, mas na verdade o Senhor Deus deu aquela terra para Israel, e Davi estabeleceu Jerusalém como capital eterna de Israel. Então não é Tel Aviv, é Jerusalém. Quando eu falo, porque eu sou partidário, eu gosto daqueles que Deus gosta, eu faço aliança com quem Deus tem aliança, eu não sou besta nem nada. Vocês a partir de hoje também não vai ser besta, né? Vai fazer aliança com quem Deus tem aliança. Por quê? Porque aí, hoje, eu falo que verdadeiramente Jerusalém é a capital que Deus estabeleceu para Israel. Davi, quando conquistou Jerusalém, ele estabeleceu essa capital para Israel. Então essa é a cidade de Davi. E o que eu queria te dizer nessa noite, já para encerrar, por causa que as horas já estão desesperadas aqui diante de mim, o que eu queria te dizer nessa noite é que Davi, 500 anos depois do povo ter entrado naquelas terras, Davi, ele começa a enxergar com os outros olhos aquilo que Deus havia estabelecido como importante. Davi vai escrever vários salmos falando sobre Sião,
sobre o lugar onde estabeleceu uma fortaleza. Davi vai escrever vários salmos a respeito daquele lugar, e ali é estabelecido novamente o centro de adoração a Deus em Israel. Jerusalém foi trocada por Siló. Siló estava ao norte de Jerusalém, antes era a capital espiritual de Israel, e depois foi transformada em Jerusalém, quando Davi traz a arca novamente para Jerusalém, e ali estabelece a adoração. Interessante é que 3 vezes no ano, todo o povo de Israel vinha do norte, vinha do sul, vinha do leste, vinha do oeste, adorar a Deus em Jerusalém. E interessante que em Jerusalém, especificamente em cima do Monte Moriá, foi onde Deus disse que toda oração que fosse feita ali, o Senhor ouviria desde os céus, que estaria os olhos do Senhor e os ouvidos do Senhor bem atentos à oração que fosse feita naquele lugar. Nós estivemos ali, oramos pela sua vida, eu tenho certeza que Deus vai fazer algo extraordinário. Porque toda oração que é feita, a Bíblia diz, a palavra diz, a palavra do Senhor estabeleceu como uma lei. Então, Jerusalém tem os céus abertos, porque Deus quis assim, Deus estabeleceu assim. Porém, existem pessoas que querem tomar aquele lugar e trazer para o seu povo, um povo que não é o povo judeu, um povo que não é o povo de Israel, assim como fizeram os jebuseus. Era um povo estranho que estava no lugar santo, era um povo que fazia coisa errada, que estava no lugar santo. Por isso que Deus estabeleceu, colocou Davi para conquistar aquele lugar, para que a adoração fosse reestabelecida em Jerusalém. E aqui eu finalizo entregando aquilo que Deus colocou no meu coração nessa noite, neste dia que representa o mês de agosto. Agosto na sua vida, eu quero profetizar e declarar sobre o seu agosto. O mundo está dizendo que agosto é o mês do desgosto, agosto é o mês onde o diabo ciranda, agosto é o mês onde Satanás faz coisas terríveis. Mas eu quero declarar que agosto será o agosto da sua vida, o mês que Deus estabelecerá algo extraordinário sobre a sua vida, o mês onde portas vão se abrir, o mês onde você estabelecerá aquilo que precisa ser estabelecido na sua vida. Entenda o seguinte, porque é isso que Deus colocou no meu coração nessa noite. Existem coisas importantes na vida da gente que a gente precisa com muita força tomá-los de volta. Existem coisas que foram perdidas na vida da gente que nós precisamos tomá-las de volta. Existem momentos na nossa vida, níveis de espiritualidades que foram perdidos com o decorrer do ano, com o decorrer do tempo, que nós precisamos tomá-los de volta. Existem muita coisa na sua vida que você não pode abrir mão. Existem muita coisa na sua vida que você não pode deixar de lado. Existem muita coisa na sua vida que você não pode olhar, sentar e ver Satanás fazendo um reboliço. A sua casa é importante para Deus, e Deus tem um negócio com a sua casa. A sua família é importante para Deus, e Deus tem um negócio com a sua família. O seu trabalho, o seu comércio é importante para Deus, e Deus tem um negócio com o seu comércio. O seu casamento é importante para Deus, e Deus tem um negócio com o seu casamento. Entenda nessa noite, existem coisas importantes na nossa vida que nós não podemos deixar Satanás fazer o que quer. Mas hoje Deus está te dando unção, hoje Deus está te dando graça, hoje Deus está te capacitando para tomar de volta aquilo que é teu, para restabelecer aquilo que foi quebrado, para tomar posse daquilo que precisa ser seu. Existem coisas na nossa vida que não pode mais voltar. Existem pessoas na nossa vida que não pode mais tomar o lugar que elas um dia tiveram. Existem situações na nossa vida que não pode mais se repetir. Isso se chama sabedoria. Quando nós aprendemos a olhar para as situações, olhar para as pessoas e simplesmente desligá-las do nosso coração e dizer: foi importante para um tempo, foi muito bom durante uma fase. Isso é sabedoria, é graça dada por Deus para poder entender os tempos.
Existem pessoas que não devem mais fazer parte da sua vida. Existem situações que não devem mais fazer parte da sua vida. Existem coisas que não devem mais acontecer na sua vida. Existem padrões que não devem ser mais repetidos na sua vida. Mas existem coisas importantes que você não pode deixar na mão do inimigo. Existem pessoas importantes para você que não pode mais ser saqueada, ser roubada pelo inimigo. Existem situações na nossa vida na sua vida que você vai precisar se levantar com força para estabelecer algo. Eu conheço muita gente que diz que adora a Deus, que diz que serve a Deus, que diz que verdadeiramente ama a Deus, mas na mesa da sua casa não glorifica a Deus. Mas o som do seu trabalho não glorifica a Deus. As pessoas que estão do lado dessas pessoas não glorificam a Deus. Os negócios não glorificam a Deus. Eu conheço muita gente que diz: eu amo a Deus, mas aquilo que faz não demonstra seu amor por Deus. Eu quero te dar um conselho nessa noite. Reestabeleça a adoração a Deus em todas as áreas da sua vida. O altar precisa ser levantado. Essa cidade precisa ser tomada por você. Você precisa se levantar com força e dizer: neste lugar não adoraremos mais Satanás, neste lugar adoraremos ao Deus eterno. Você precisa se impor. Na minha casa não terá nada que glorifica o mundo, que glorifica o diabo. Na minha casa só terá coisas que glorificam a Deus. As minhas ações todas devem glorificar a Deus. Pastor, você é radical demais. Entenda, todas as vezes que nós damos legalidade, o inimigo entra, toma posse, faz um regaço na nossa vida. Eu sei muito bem quem é meu inimigo, por isso que eu não brinco. Estou dizendo nessa noite: reestabeleça a adoração a Deus. Reestabeleça aquilo que é de Deus. Entrega aquilo que é para ser entregue para Deus. E não deixa o inimigo tomar conta. Não deixa. A palavra nessa noite é posicionamento. Posicionamento para restituir aquilo que precisa ser restituído. Posicionamento para estabelecer aquilo que foi destruído. Posicionamento para não deixar reinar na sua vida tudo aquilo que vem te destruindo aos poucos. Porque é bonitinho, porque é interessante, porque é legal, porque não faz mal. Cuidado, cuidado, cuidado. Nós não tropeçamos em pedras grandes, nós tropeçamos em pedras pequenas. E nessa noite você precisa se posicionar e dizer: o Senhor reina na minha vida. O Senhor reina na minha casa. O Senhor reina nos meus negócios. O Senhor reina nas minhas finanças. O Senhor reina na minha vida espiritual. O Senhor reina sobre os meus pensamentos. O Senhor reina sobre o meu coração. O Senhor reina sobre tudo aquilo que há em mim. Se coloque de pé, já estou encerrando agora. Em agosto, você se levantará com uma força tão extraordinária. Será que eu estou falando com alguém aqui nessa noite? Em agosto, você se levantará com o poder de Deus, com a unção de Deus, e será tão extraordinário que aquilo que você achava que estava perdido voltará para as suas mãos, porque Deus tem um negócio contigo. Aquilo que você achava que estava acabado, que estava arruinado, que estava destruído, voltará para as suas mãos e será diferente. Dessa vez você terá sabedoria para lidar. Dessa vez você terá sabedoria para erguer. Dessa vez você terá sabedoria para fazer. Porque algo extraordinário começa a acontecer na vida de quem se posiciona. Tem alguém que se posiciona nessa noite? Tem alguém disposto a se posicionar e dizer: o Senhor reina e nenhum outro
reinará em seu lugar. Aplauda Jesus!